Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler o verso 23. O tema dessa mensagem é Jesus, o Deus Emanuel. O verdadeiro Natal é quando nós entendemos por que Jesus veio. Qual a razão de Jesus ter sido enviado a essa terra? O Natal é comemorado o aniversário dele, embora as pessoas esqueçam disso, né? Imagina o dia do teu aniversário e alguém diz que vai comemorar teu aniversário e todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo se confraterniza, todo mundo troca presentes entre si, ninguém te dá presente. E de repente chega um gordinho, vestido de vermelho, barba branca, boné, gorro na cabeça e toma o teu lugar na festa. Mas a festa é sua. Você ficaria feliz com esse tipo de aniversário? Com certeza Jesus também não. Jesus quer ser o dono dessa festa. Então todo mundo cristão comemora amanhã o dia do nascimento de Jesus, embora a gente sabe que o nascimento de Jesus ele aconteceu entre o mês de setembro e o mês de outubro. Os estudiosos sabem que a data não é 25 de dezembro, mas se convencionou comemorar em 25 de dezembro. E não tem problema da gente comemorar, desde que Jesus seja o dono da festa. Amém? E nós precisamos entender o sentido de Jesus ter vindo a essa terra. Há um propósito nisso. Então vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, 23. É uma profecia, é a repetição da profecia de Isaías 7, 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vamos orar. Senhor, peço sobre nós a tua graça, sobre esse ambiente, a tua unção, Espírito Santo. Eu oro por cada vida que chegou aqui, e o Senhor conhece nossas necessidades, sabe o nosso coração, sabe o que precisamos. Então eu peço, Senhor, que tu fales ao nosso coração, porque tu és o Deus Emanuel, Deus conosco. Muito obrigado, porque podemos hoje comemorar o verdadeiro Natal, colocando Jesus como centro das nossas vidas, o centro de toda comemoração pertence a ti, Senhor. E nós nunca vamos tirar o Senhor desse lugar, em nome de Jesus, amém. Coloca só um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Queridos, esse texto de Mateus é o cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Queria que você abrisse comigo lá em Isaías, capítulo 7, verso 14. Veja bem, 700 anos antes de Jesus nascer, o Espírito Santo usou o profeta Isaías para registrar essas palavras. A Bíblia é digna de todo crédito. A Bíblia é digna de realmente crermos que ela é a palavra de Deus. Porque os escritos de Isaías, 700 anos antes. E alguém pode dizer, mas quem disse que Isaías escreveu 700 anos antes? Os historiadores. Foram encontrados rolos, 1947, no deserto de Qumran. Foram encontrados rolos por um menino, um pastorzinho de ovelhas, de cabras. E os animais, eles se perderam. E o menino entrou numa caverna. E quando esse menino entra numa caverna, descobre alguns potes de cerâmica, jarros. E dentro desses jarros estavam rolos. O menino chama o pai viu que era algo muito valioso e levou para os estudiosos, levou para alguém que conhecia. E hoje esses
rolos são conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. E está hoje lá no museu em Israel. E se você pegar o texto, é o texto de Isaías. E a data do texto é de muitos anos antes de Cristo. E está lá, escrito as palavras eternas de Deus, inspiradas ao profeta Isaías. E no verso 14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então aqui nós temos a promessa do Emanuel. Nós temos a profecia que disse que uma mulher virgem, ela daria à luz a um menino, e esse menino seria chamado Emanuel. E Emanuel é um nome hebraico, é um título que significa Deus conosco. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Só um minutinho aqui. Há uma queixa na humanidade que é: Deus está distante. Deus não sabe o que é ser humano. Deus não sabe o que é ter sentimentos humanos. Deus é Deus. A humanidade sempre se queixa disso. E inclusive na Bíblia nós temos um homem chamado Jó. Queria que a gente lesse lá para ver a queixa do ser humano e depois nós vermos a resposta de Deus. Jó capítulo 9, versos 32 e 33. Essa é uma queixa muito antiga. Quem sabe alguém aqui já se queixou assim. Eu já me queixei. Ah, Deus, você não sabe o que eu estou passando, porque você é Deus. Deus não sofre. Deus não sofre perdas. Deus não morre. Deus não tem mãe. Eu perdi minha mãe. Deus não tem mãe. A gente acredita assim, não é, irmãos? Deus não tem câncer. Minha mãe teve câncer. Foi paciente terminal. E quantas vezes a gente se questiona: onde está Deus no sofrimento? Onde está Deus na perda, na morte, na dor, na decepção, na traição? Em todas as circunstâncias difíceis da vida, em uma demissão, em um não que nós recebemos, onde está Deus? Olha Jó aqui representando a mim e a você. Jó 9, 32 e 33. Jó diz: Deus não é homem como eu. É verdade isso, irmãos? Sim ou não? Sim, Deus não é homem como nós, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Jó está dizendo: eu queria que Deus fosse ser humano para eu conversar cara a cara. Eu queria alguém tete a tete para falar, responder, ouvir, questionar. Lembrando que aqui Jó está enfrentando o máximo sofrimento que se tem notícia na Bíblia, não é? Em um dia ele perdeu todos os filhos, todos os bens e ainda adoeceu da cabeça, do alto da cabeça à planta do pé. Jó estava aqui no máximo do sofrimento. E aí ele questiona, 33. Se tão somente houvesse alguém para servir de juiz entre nós. Jó estava vendo Deus como inimigo. Ah, se tivesse alguém para mediar a minha causa. Ah, se tivesse um juiz para colocar as mãos sobre nós dois. Preste atenção nas frases de Jó, tá? Que nós vamos ver a resposta de Deus. Eu queria alguém que colocasse a mão na minha cabeça e colocasse a mão no ombro de Deus. E então fizesse uma audiência de conciliação. Porque Deus está contra mim. Deus está pesando a mão contra mim. Vamos para o próximo texto. Jó 10, 4 e 5. Olha o outro questionamento agora de Jó. Acaso Deus tem olhos de carne? Qual é a resposta? Não. Enxerga como os mortais? Não.
Teus dias são como os de qualquer mortal? Sim. Os anos de tua vida, aliás, não. Teus dias são como os de qualquer mortal? Não. Os anos de tua vida são como os do homem? Não. Perguntas que já se sabe a resposta. Perguntas retóricas, não é? Quem gosta aí de oratória. Jó estava perguntando, mas ele já sabia da resposta. Deus não tem corpo, Deus não tem olhos humanos, Deus não tem fim, Deus não morre. Os anos de vida de Deus não são como os do homem, ou seja, Deus não é um ser humano. Vamos para o próximo questionamento de Jó. Jó 23. Vamos ler do 3 ao 9. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo. Olha as palavras desse homem. Onde é que eu encontro Deus? Onde eu posso achar Deus? Eu iria à sua habitação. Eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Verso 6. Será que ele se oporia a mim com um grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Verso 8. Mas se eu vou para o oriente, lá ele não está. Se eu vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Então, resumindo aqui, os questionamentos de Jó são os mesmos que a humanidade faz ao longo dos séculos. Durante os milênios, as pessoas, quando enfrentam lutas, quando enfrentam dificuldades, quando enfrentam perdas, doença, circunstâncias difíceis, todo ser humano tem a tendência de fazer as mesmas perguntas de Jó. Onde está Deus? Deus não sabe o que eu estou sentindo, porque Deus é Deus, eu sou homem. Onde é que Deus está para que eu possa encontrá-lo? Eu queria conversar com Deus face a face. Eu queria ver Deus e a gente ia ter um papo assim bem forte. Ele diz, olha, eu busco Deus. Se eu vou para o Oriente, Ele não está. Se eu vou para o Ocidente, eu não encontro. Dizem que Ele está lá no Norte, mas eu não enxergo. Alguém diz que Ele está lá no Sul, nem sombra dele eu vejo. Então nós temos aqui um grande dilema, queridos. No Antigo Testamento, as pessoas se relacionavam com Deus dessa forma. Era uma forma distante, era uma forma ritualística. Por exemplo, para alguém entrar diante de Deus, tinha que matar algum animal, derramar sangue. Esse sangue ele tinha que ser aspergido nas pontas do altar. A carne tinha que ser queimada e tinha todo um processo. Só que não era qualquer pessoa que poderia fazer isso. Os sacerdotes era que fariam isso. O povo ficava do lado de fora. Mas ainda, mesmo assim, só quem podia entrar lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, era uma única pessoa, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Então veja, uma vez por ano, só uma pessoa podia ter acesso a Deus. Isso é um relacionamento distante ou não? Concordam que é distante? Cheio de rituais, porque Deus estava mostrando a sua santidade. Deus estava dizendo, eu não posso me relacionar com o ser humano de qualquer jeito. Vocês não podem ter acesso a mim só porque vocês querem. Então, no Antigo Testamento, as pessoas, como Jó, viveram um relacionamento assim com Deus. Só que o que é que acontece? Nós estamos hoje na nova aliança, nós estamos hoje, depois da morte de Jesus, e muitas pessoas ainda continuam se relacionando com Deus assim, infelizmente. Não é mais para relacionar com Deus assim, mas elas continuam ainda distantes de Deus. Elas não entenderam que Deus já respondeu às suas queixas. Deus respondeu às nossas queixas. Como? Deus Pai resolveu que atenderia.
ao clamor das pessoas. Olha só, na mente de Deus, na eternidade, viu? Lá na eternidade, Deus já sabia que nós humanos clamaríamos por relacionamento. Deus já sabia que os humanos precisariam de comunhão com Ele, mas não poderiam ter de qualquer jeito. Então Deus, Ele resolveu: eu vou atender o clamor das pessoas. Eu vou enviar alguém que se identifique com elas. Como é que Deus respondeu às nossas queixas, irmãos? Ele veio em forma de homem, na pessoa de Jesus. Esse é o verdadeiro Natal. Nós podemos hoje, daqui a pouco, comer bem, trocar presentes, vestir roupa nova. Nós podemos passear, nós podemos estar junto com a família, não tem problema disso, tá? Não está errado isso não. Mas nós não podemos esquecer o porquê que nós estamos comemorando o Natal. Nós estamos comemorando o Natal porque Deus decidiu descer do céu para vir se relacionar comigo e se relacionar contigo. Ele decidiu responder às nossas queixas. Ninguém mais vai poder se queixar diante de Deus e ficar sem respostas. Jesus é a resposta. Amém? Isso é o verdadeiro Natal. E nós precisamos nessa noite, eu estou aqui com a missão de chamar a tua atenção para aquilo que realmente é essencial. Alguém veio do céu e se identificou conosco. Precisava Jesus vir? O grande segredo de Deus, o grande mistério de Deus, nós chamamos isso da encarnação. O que é a encarnação? É o Todo-Poderoso decidindo habitar entre nós e assumindo a forma de homem. Vamos ler comigo aqui o verso que eu coloquei, João 1,14. Vamos ler todos juntos. Aquele que é a palavra, vamos lá? Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Qual é o mistério da encarnação? Não é mais mistério. O mistério não é mais mistério. O rolo de mistério já foi desenrolado. Quando alguém chegar para você e disser, Deus tem um rolo de mistério, você diz, Deus já desenrolou o rolo, irmão. O rolo já foi desenrolado. Jesus já veio. A história já revelou Jesus como Deus, homem, homem, Deus. Não há mais mistério. Amém? Nós pentecostais gostamos muito disso, né? Oh, o mistério. Aí tem gente, ai, que mistério. Um mistério. E qual é o mistério? Um mistério. Oh. Parece Papai Noel, né? Não tem mais mistério. Paulo disse, o mistério antes oculto, agora foi revelado. Cristo em vós, esperança da glória. Já foi revelado. Já foi. Nesse sentido, não tem mais mistério. Deus pode ter algum segredo para confidenciar comigo, coisas particulares a respeito de mim, a respeito do plano dele, né, para a minha vida, para a minha casa, né, para a minha cidade. Aí tudo bem. Deus pode ter segredos assim, nesse sentido. Mas o segredo dos segredos já foi desvendado. O plano de Deus foi revelado. Amém? Meus queridos, olha, o diabo não sabia como a cabeça dele, aliás, ele sabia que a cabeça dele ia ser esmagada, ele sabia que era um descendente de Eva, mas ele não sabia quem era. Como é que eu provo isso? Eu provo isso porque Satanás matou Abel, pensando que era o Messias. Satanás ficou observando Enoque, e quando Enoque foi levado para o céu, ele disse, errei de novo, não era Enoque. Satanás tentou matar José com o ódio dos seus irmãos, porque ele achava que aquele rapaz santo, puro, consagrado, que disse não
aquela mulher, ele dizia: esse rapaz é o Messias, não foi José. Aí ele pensou: é Moisés, não foi Moisés. Aí ele pensou: é Josué, não foi Josué. E assim Satanás vai tentando acertar sem conseguir. E ele vai ficando acuado, né? O tempo está passando. Quem é que é? Quem é que vai ser? Quem vai esmagar a minha cabeça? E quando ele menos espera, o plano de Deus se cumpre em uma cidade pequena, esquecida, uma cidade que não era a mais importante da época. Jesus não nasce na capital, Jerusalém. Jesus não nasce nas principais cidades. Ele poderia ter nascido em Hebrom. Hebrom era uma cidade muito importante. Ele poderia ter nascido em Berseba. Era uma cidade muito importante. Ele poderia ter nascido, não é, em outras cidades ali, perto de Jerusalém. Jesus nasce em Belém. E aí, o plano de Deus se cumpre naquela noite, quando Maria entra naquela cidade e não há vagas em nenhuma hospedaria, e eles têm que se alojar na parte de baixo da casa. É assim, não tinha vagas na casa, nas casas da cidade, mas a parte térrea era onde os animais dormiam, era onde os animais comiam. De noite os animais ficavam lá, e foi aonde os animais estavam, com palha, com feno, com urina de animais, com fezes de animais, num coxo. Foi ali que o mistério da encarnação aconteceu. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. A manjedoura poderia ter sido num palácio. Hoje de manhã eu disse: Jesus poderia ter entrado assim, ó, como um cometa na atmosfera, super-homem, e os anjos aclamando, fogo saindo dos olhos de Jesus, capeta pulando para tudo que era lado, vá, 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 e Jesus descendo numa procissão santa. Poderia ter sido assim, mas sabe por onde Jesus entra? Aliás, por onde ele sai, né? Do útero de uma mulher. Que loucura! Que loucura! Um bebê. Tem coisa mais frágil do que um bebê? Tem coisa mais indefesa do que um bebê? Deus decide entrar na história através de uma criança. Imediatamente Jesus é tirado de Belém e vai para o Egito, escondido no Egito, até que ele pode voltar e crescer tranquilamente em Nazaré. Esse foi o mistério da encarnação. Satanás sabia que o Messias viria, mas ele não sabia quando, como e quem. E ele realmente se espantou, porque foi o filho do carpinteiro, foi Jesus Nazareno, um homem simples. Foi ali que Deus decidiu habitar corporalmente a sua divindade. Louvado seja o nome do Senhor. O mistério da encarnação. Olha para mim, as coisas de Deus são assim, viu? A gente imagina que é uma coisa, Deus faz outra totalmente diferente, para confundir os sábios desse mundo. Amém? Quem sabe você é a loucura de Deus. Aos olhos dos homens, né? Porque aos olhos dele você é a sabedoria de Deus. Quem sabe as pessoas olham para nós e dizem: não vejo nada, não tem nada, não tem beleza nenhuma, não pode nada, não tem força nenhuma. E Deus está dizendo: foi com Jesus assim, acharam isso? Vai ser também assim contigo, meu filho. Eu vou fazer diferença na sua vida. Amém? Mas vamos adiante. Ele decidiu entrar na história em forma humana. Por quê, irmãos? Por que Deus decidiu assumir a forma humana? Só um homem, preste atenção,
Tinha que ser em forma humana, porque só um homem se identificaria com os homens. Só um ser humano para entender outro. Eu não entendo de formigas. Eu não sei do reino das formigas. Eu sei que formiga dá em açúcar, eu quero matá-las. Sobem no meu balcão e querem comer a minha comida. Eu quero me livrar delas. Eu não entendo de formigas. Só uma formiga entende de outra formiga. Só um ser humano entende outro ser humano. Por isso que ele teve que baixar, ele teve que descer, ele abriu mão da sua glória, ele encobriu a sua glória, ele não deixou de ser Deus, mas ele por um momento deixou de usar os atributos de Deus e assumiu a forma humana, porque só um homem poderia se identificar com os homens, mas ele não deixou de ser Deus. Por quê? Porque só Deus poderia salvar e perdoar os homens. Então Deus decidiu que em Jesus, Deus homem e homem Deus estaria habitando na mesma pessoa. Na matemática a gente não consegue fazer essa conta. Na matemática é 50% mais 50% é igual a 100%. Mas na matemática de Deus, 100% mais 100% pode habitar ao mesmo tempo duas naturezas ao mesmo tempo num mesmo corpo. Isso não tem lógica, irmãos. Mas Jesus é 100% Deus e Ele é 100% homem. Ele só pôde me salvar e te salvar porque Ele era 100% homem, se identificou conosco. E Ele era 100% Deus, se identificou com Deus. Ele uniu as duas partes. Lembram da frase de Jó? Eu queria alguém que colocasse a mão sobre a minha cabeça e sobre a cabeça de Deus. Deus disse: Jó, respondi à tua queixa. Jesus colocou a mão sobre ambos. Amém? Jesus colocou a mão sobre a minha cabeça e sobre a cabeça de Deus e fez de novo a conexão que estava rompida. Todos os questionamentos de Jó, irmãos, Deus respondeu em Jesus. O outro questionamento: ele não tem corpo, ele não tem olho, ele não é humano. Quem olhou para Jesus viu que ele era 100% humano. Ele tinha um corpo como nós temos, com esse mesmo formato, tá? Eu acho que algumas pessoas pensam que Jesus, ele não tinha cabeça, tronco, braços, pernas, né? Algumas pessoas veem Jesus talvez como, né, uma luz, algo etéreo, né, um plasma. Não, ele tinha forma humana. Olha comigo. Eu acho que eu pulei um, né? Daqui a pouco então a gente vai ver em Isaías. Então é Deus habitando em nosso meio. O nome Emanuel é um título. O nome Emanuel não é um nome próprio, é um título dado a Cristo. Então nós temos o nome Jesus, que é um nome próprio, e nós temos Cristo, que é um título. Então Emanuel também é um título, que significa Deus no meio, Deus perto, Deus ao lado. Agora vamos ler o versículo que eu estava tentando falar agora antes um pouquinho. Isaías 53, 3. Abra lá comigo. Para quem duvida que Jesus veio em forma de homem corpórea, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Jesus é chamado de homem de dores, homem que sabe o que é sofrer. Então Jesus não era anjo. Jesus, quando viveu nesta terra, ele não tinha ainda o corpo glorificado. Ele se cansou, ele teve fome, ele teve sede. Jesus fazia necessidades fisiológicas. Tem gente que não imagina Jesus fazendo o número 1, fazendo o número 2. Ele fez. O corpo dele, até a ressurreição, era um corpo humano
normal. Depois da ressurreição, o corpo dele foi glorificado. Então ele atravessava paredes, ele voava, ele saía de um lugar para o outro, ele sumia, mas ele comeu peixe, ele comeu mel. Interessante que o corpo glorificado ainda preserva características do físico. Mas até a ressurreição, o corpo de Jesus era físico, humano, 100%. Aquele sofrimento na cruz, aquilo dali só foi um teatro. Jesus não sofreu tudo aquilo não, porque ele era Deus. Aquelas dores foram todas suprimidas. Não. Ele sofreu tudo. Todas as dores ele passou. Todas as dores ele sofreu, meus queridos. O corpo de Jesus era 100% humano. Agora vamos ver um outro texto aqui. Por que que Jesus teve que assumir a forma de homem? Vamos para Hebreus 2. Abra lá comigo, 2,14. Quem não tiver Bíblia, eu coloquei já a referência, mas não se acostume não, viu? Traga a sua Bíblia. Nem que seja no celular, né? Se for para ver a Bíblia, tudo bem. Tá? Tem gente que se aproveita, né? Não, estou vendo a Bíblia. Hebreus 2,14. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue. Quem aqui é humano, feito de carne e sangue? Você que não levantou a mão, você é o quê? Pergunta para quem aí está perto de você. Você é o quê? Você é espírito? Então eu vou correr longe. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue, ele, Jesus, se tornou carne e sangue também, pelo nascimento em forma humana. Ora, nós temos corpo, Jesus também tem um corpo de carne e sangue. Agora vê só a frase aqui, do escritor aos Hebreus, nessa versão, Nova Bíblia Viva. Pois somente como ser humano ele poderia morrer. Deus morre? Deus morre? Não, então Jó estava certo, Deus não morre. Então Deus teve que dizer o quê? Eu vou assumir a forma humana, porque como humano eu vou morrer. Querido, Jesus morreu. Pastor, isso é óbvio. Mas algumas pessoas acham que Jesus só fechou os olhos e parou de respirar e ficou lá se segurando para colocar ele no túmulo. Não. O Espírito de Jesus saiu do seu corpo. O seu corpo ficou inerte. Se o Espírito Santo não tivesse entrado naquele túmulo, o corpo de Jesus apodreceria. Ele morreu, e aqui está dizendo, pois somente como ser humano ele poderia morrer. E morrendo, agora entra a parte de Deus. E morrendo, derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Próximo, 15. Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Hoje de manhã eu estava dizendo, eu tinha um medo muito grande da morte. Muito grande. Eu não sei qual que tipo de trauma que aconteceu, não sei se foi um ladrão que entrou lá em casa, e eu fiquei com muito medo, muito medo. Então eu me cobria com um cobertor grosso, e eu dormia debaixo do cobertor, eu suava, mas eu tinha medo da morte. Eu achava que debaixo do cobertor a morte não ia me alcançar. E o meu grande medo era de acordar morto. Medo de criança, né? Criança tem os medos assim, que são insanos, né? Porque se você acordar de manhã, você não morreu. E se você morreu, você não acorda. Mas eu tinha um medo da morte. Você sabia que o medo da morte é um dos grandes medos da humanidade? Um dos grandes medos da humanidade. A gente não gosta de saber da morte, de notícias da morte, de saber que alguém morreu. Velório nos incomoda, é ou não é?
Irmãos, olha, pregar num velório para mim é a pregação mais difícil que existe. Tem duas coisas que são bem complicadas para mim. É pregar em velório e aconselhar casais. É desafio. Especialmente quando os dois estão, jogando dardos um no outro. Você tem que se livrar, né? Já teve aconselhamento que eu tive que me baixar, que senão a tampa da panela ia na minha cara. Mas por que o velório nos incomoda? Por que a morte nos incomoda? Porque não fomos feitos para morrer. Não fomos feitos para morrer. Mas vivemos sem Cristo, escravizados pela morte. E agora nós temos aqui nesse texto, dizendo que Jesus veio em forma de homem, morreu, enfrentou a morte, agora para nos libertar. 16. Todos nós sabemos que Ele não veio socorrer anjos. A missão de Jesus não foi para anjos, foi para nós, humanos. Amém? Olha para essa pessoa, faz a cara de crente assim, mais bonita que você tem. Diz assim: Jesus veio para mim. Diga: Jesus veio para me socorrer. Ele não deu a vida por anjos. Aqui diz que ele veio para os descendentes de Abraão. Quantos descendentes de Abraão temos aqui? Amém? 17. Era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos, igual a nós, forma de homem, a fim de que ele pudesse ser diante de Deus o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, para perdoar os pecados do povo. 18. Pois visto que ele próprio agora já passou, agora preste atenção nessas palavras, ele passou pelo sofrimento e pela tentação. Quando sofremos e somos tentados, ele sabe como é isso, e assim é capaz de nos ajudar. Que coisa, não é? Deus que não sabe o que é pecado, o Deus santo, o Deus que não se mistura com o pecado. Isso é um mistério tremendo. Deus decidir descer, baixar, tomar a forma de homem, sofrer as nossas dores, sofrer os nossos dilemas, sofrer os nossos medos, ser tentado em tudo e vencer, porque Ele não cedeu à tentação. Outra coisa que as pessoas dizem: Jesus não foi tentado não. Ele era Deus, como é que Deus é tentado? Ele foi tentado como um homem, queridos. 40 dias depois de ficar sem comer e sem beber, tu acha que Jesus estava como? 40 dias sem você comer e sem você tomar nada. Foi um jejum sobrenatural. Se aquilo não fosse tentação, o diabo ia fazer aquele teatro ali. Ordena que essas pedras se transformem em pães. Você acha que isso foi um teatro? Não. A Bíblia diz que ele sofreu tudo, que ele foi tentado em tudo. Então a carta aos Hebreus, e eu estou finalizando com isso, deixa claro que Jesus como homem podia morrer. Como homem ele derrotou a morte, ele venceu a morte. Aliás, como Deus, né? Como homem ele morreu, como Deus ele derrotou o diabo para poder nos livrar da morte. Como homem também ele é misericordioso e fiel, sumo sacerdote diante de Deus, porque sofreu e foi tentado em todas as coisas, podendo agora socorrer aos que estão sofrendo e sendo tentados. A queixa de Jó foi respondida. Todas as queixas de Jó, e todas as suas queixas, e todas as minhas queixas foram respondidas. Já foram. Eu só preciso agora entender e entrar em comunhão com Ele, para poder receber em meu espírito as respostas. Mas as respostas já foram dadas. A resposta de Deus é Jesus. Amém? E eu finalizo aqui dando alguns exemplos, para você ver que Ele se identifica conosco. Situações que Jesus passou e que Ele pode se identificar conosco. Se você foi desprezado em seu nascimento, não queriam que você nascesse. A Bíblia diz em João 1,11: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi desprezado.
pelos seus próprios irmãos. Jesus não foi aceito. Você já foi discriminado pela cidade, pela região, pela família que você tem, pelo sobrenome que você tem ou não tem? Quantas pessoas, não é? São discriminadas porque não têm estudo, porque não são ricas, porque são nordestinas, porque moram no interior, porque talvez não moram num bairro nobre, rico. Há discriminação. A gente pode ser discriminado por causa da nossa roupa. Se você for vestido de algum jeito, talvez você não é recebido. Querido, Jesus foi discriminado. João 7:21 diziam: de Nazaré, filho de José, aquele carpinteiro, esse pobretão. Não, ele não pode fazer nada não, isso daí não vai ser usado por Deus não. Jesus foi discriminado, Jesus foi perseguido pelos seus próprios parentes. Você já foi perseguido por sua família? Você já foi zombado pela sua própria família? A Bíblia diz que Jesus foi perseguido pelos seus próprios irmãos. Os irmãos queriam prendê-lo, dizendo: ele está louco. Olha só, Jesus tinha irmãos, Maria teve outros filhos, e eles depois se converteram, mas eles queriam prender Jesus. Ele foi incompreendido pelos judeus, ele foi tentado em todas as áreas, Hebreus 4:15. Se você não tem casa própria, Jesus também não tinha onde reclinar a cabeça. Você ainda tem uma casa alugada e Deus te dá condições de você pagar o aluguel, mas Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus morava de favor. Mateus 8:20, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele diz: olha, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem. Ele decidiu abrir mão de tudo. Ele foi criticado pelo que fez, ele foi criticado pelo que ensinou, mentiras foram ditas ao seu respeito, inventaram histórias que nem existiam. Não, ele disse que vai destruir o templo e em 3 dias ele vai reconstruir. Jesus nunca disse isso. Inventaram mentiras, irmãos. Já inventaram mentiras contra você? Ele foi abandonado pelos seus amigos na hora que ele mais precisou. Você já foi abandonado? Ele foi negado pelo seu discípulo mais próximo, um dos 3 mais próximos. Pedro negou Jesus. Não só negou, a Bíblia diz que Pedro blasfemou. Já pensou teu amigo dizer que não te conhece e ainda dizer um monte de palavrão? Não conheço aquele, aquela, lá. Foi isso que Pedro fez. Se você já se sentiu negado, abandonado, traído, Jesus foi traído pelo seu discípulo com um beijo. Foi morto com o método mais humilhante. Sabia que Jesus foi crucificado nu? Nas figuras que a gente vê nos quadros, coloca um paninho para esconder as vergonhas de Jesus. Mas ele foi crucificado nu. Quem sabe você sofreu abuso? Quem sabe você foi exposto em alguma vergonha? Eu quero te dizer, a resposta de Deus é Jesus. Ele é o Deus Emanuel. Ele pode se identificar comigo e se identificar contigo. Qualquer coisa que nós sofrermos, Jesus vai dizer: eu posso te socorrer, porque eu sei o que é que você está passando. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Então Natal é isso. Peru, Chester, panetone que eu amo. Você quer me ver feliz? Me dê um panetone. Balduco, viu? Balduco. Mas olhe, Natal não é isso. Pode ter isso. Daqui a pouco você vai comer, não é? Daqui a pouco você vai, né, descer a lenha no prato. Mas olha para mim. Não, pastor, daqui eu vou para casa e eu não tenho para onde ir. Hoje eu não tenho ceia. Eu quero te dizer,
mas você pode ter o melhor Natal da sua vida. Amém? Você pode ter o melhor Natal da sua vida, porque você tem Jesus. Vamos orar. Vou chamar aqui o pessoal. Nós vamos cantar sobre o Emanuel. Feche seus olhos agora. E nós vamos cantar que Ele é Deus conosco. E eu oro para que, enquanto a gente canta, as palavras comecem a entrar no teu coração. E eu queria que você fechasse os olhos agora. E qualquer situação que você estiver enfrentando, qualquer situação que você estiver vivendo, você agora pode estender sua mão e dizer: Jesus, me socorra. Venha ao meu encontro. Se identifique comigo, Senhor, porque você sabe o que eu estou passando. Levanta a tua mão aos céus. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exalta. Emanuel, vamos cantar. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso é. Diga: poderoso, tu és, poderoso é, para vir ao meu encontro, para me entender, para atender ao meu clamor. Poderoso é. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Emanuel, nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Emanuel. O menino nos nasceu, pois o menino nos nasceu, e como um filho se nos deu. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. O menino nos nasceu, pois o menino nos nasceu, e como um filho se nos deu. Maravilhoso Salvador, Emanuel. Vamos chamar Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto, Deus ao nosso lado. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Emanuel, nós te exaltamos, Senhor.
te exaltamos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, Emanuel. Vamos aplaudir ao nosso Emanuel, Deus conosco, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer, que pode nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas tentações. Te exaltamos nessa noite.